Vizinha, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha, aquele momento que a gente traz saúde, traz presença para o nosso dia e para a nossa vida. Afinal de contas, toda doença é ausência de presença. E que bom que as vizinhas estão trabalhando a presença delas aqui comigo e olhando realmente mais focadas e direcionadas para saúde. Sem saúde, a gente não consegue realizar os nossos sonhos, curtir os nossos sonhos realizados, nos tornar uma pessoa melhor para nossa família, viver a prosperidade na nossa carreira e na nossa vida como um todo. Então, sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, vizinha Aline, vizinha Jaque, que bom vocês por aqui. Vamos lá, seguir aqui a nossa leitura do livro Você Pode Criar uma Vida Excepcional. E hoje a gente já começa com aquelas lapadas boas que a Luíse traz, né? Bem na nossa cara. Bom dia, Vivi! E ela fala o seguinte: você não pode fazer nada bem ou por muito tempo sem se amar primeiro. Ou seja, quando você quer fazer uma coisa muito bem ou você quer sustentar, você precisa sustentar essa coisa por muito tempo, você não consegue se você não se amar. Por que você começa e para? Porque você não se ama. Por que você fala que vai fazer e no final do dia você tá lá com o chicotinho, abriu 1000 abas e fechou 3. Aí não faz nada bem, começa um monte de coisa. Porque não se ama. Não consegue ser gentil com você. Então, quando você se ama, você cuida do seu corpo e se preocupa com o que você coloca dentro dele. Você também se preocupa com os pensamentos e as emoções que você escolhe ter. E, obviamente, se você cuida do seu corpo, cuida do que coloca para dentro dele, tanto de pensamentos, quanto de emoções, quanto de alimento, quanto de conversas que você tem, quanto melhor você se alimentar, melhor você vai estar disposta para fazer as coisas acontecerem, para que seu corpo responda com saúde. A vida ficou muito mais fácil para mim porque aprendi a planejar minhas experiências. Minhas afirmações positivas vão na minha frente. Olha que coisa mais linda. Ela já acorda e põe as afirmações na frente dela, abrindo o caminho. Faço questão de antecipar o que gostaria de viver no futuro. E o futuro, ele começa no seu dia de agora. Hoje à noite é o meu futuro, ainda não aconteceu. Então, se eu colocar as afirmações na minha frente, abrindo os caminhos, como ela traz aqui, a tendência é o meu dia acontecer bem. E aí eu falo para vocês, bom dia, Gui, que bom você por aqui. E aí eu falo para vocês, é complicado a gente se colocar nesse lugar? Claro que não, são coisas simples, são coisas gratuitas, mas que a gente começa e para, começa e para, começa e para. E aí a gente precisa começar a entender, tá bom, por que eu começo e paro? Por que eu não sou consistente? Imagina eu se começasse e parasse, eu faço acordar desde 2024. Imagina se eu começasse e parasse, eu faço atividade física desde 2011. Imagina se eu começasse e parasse. Eu invisto mensalmente para o meu dinheiro trabalhar para mim desde 2016. E tudo isso vai trazendo para mim uma consistência e resultados. É simples, mas não é fácil. Porque todo dia você tem que estar ali lembrando do seu objetivo principal. As distrações, elas são muitas e elas acontecem para todas nós. Mas quando a gente tem um desejo ardente, a gente sabe o que realmente a gente merece e a gente conhece quem a gente tem amor por nós, as coisas acontecem. Aí vamos lá.
Por exemplo, hoje precisei fazer 3 tarefas, então eu afirmei: este é um dia glorioso e cada experiência é uma aventura alegre. Olha que afirmação linda. Você vê como ela coloca na frente dela, abrindo o caminho? Então ela tinha 3 atividades importantes para fazer. Hoje eu tenho inclusive uma que vai me tirar do conforto, uma atividade bem nova. E eu já aproveitei a leitura do dia e já usei a mesma afirmação de Louise Hay. Se você quiser usar aí, pega para você também. Vou repetir aqui. Este é um dia glorioso e cada experiência é uma aventura alegre. E eu tenho certeza que vai ser uma aventura alegre. Aí vamos lá. Quando vivemos a vida em toda a sua plenitude, transformamos as insignificâncias em coisas maravilhosas, boas e importantes. Ou seja, você acordar e estar com você, contemplar o belo, tomar um banho de presença, tomar um café da manhã com a sua família, levar seus filhos para a escola. Para algumas pessoas isso pode ser insignificante. Eu faço todo dia. Vizinha, pegar seu carro e dirigir da sua casa até o seu trabalho ou até algum lugar que você vai, ir na padaria comprar o pãozinho. Essas experiências, elas não têm nada de insignificantes. Elas são coisas maravilhosas, boas e importantes. Quando você ajusta o seu olhar, até ir comprar o pãozinho na padaria faz muito mais sentido. A vida começa a fazer sentido. E a vida precisa de sentido para seu corpo começar a realmente entrar naquele lugar de viver e não de sobreviver. Só que como é que eu faço isso? Eu só consigo fazer isso quando eu começo a transformar as insignificâncias, as pequenas insignificâncias, em coisas maravilhosas, boas e importantes. Isso é um ajuste de olhar, é um orar e vigiar diário. Cadê Joaninhas aqui, hein? Até coloquei hoje, né? Eu fiz a leitura de manhã antes de ir para academia. E aí eu já coloquei a minha afirmação que eu trouxe aqui para vocês. E veio para mim: a vida precisa de sentido para o corpo querer viver. O que tem muito a ver com essa questão. Quando você vive uma vida em sua plenitude, você transforma a insignificância, as coisas pequenas, em coisas maravilhosas, boas e importantes. Aí vamos lá. Nossos pensamentos podem nos fazer sentir bem ou nos fazer sentir mal. Trata-se mais de pensamentos do... Vamos voltar aqui. Trate-se mais de pensamentos do que de eventos. Então, tudo aquilo que você pensa, você cria. Não é sobre o lugar que você tá. Não é sobre as pessoas com quem você tá. Não é sobre o que você está fazendo. É sobre o que você está pensando e sentindo diante daquela pessoa, diante daquela situação. Os seus pensamentos e os seus sentimentos, eles falam muito mais altos do que qualquer evento que você esteja vivendo na sua vida. Conta pra mim se o acordar de hoje fez algum sentido. Alguém vai levar afirmação positiva para o seu dia? Alguém vai começar a enxergar cada pequena coisa que você faz no seu dia com significância? Conte para mim. E aí, para ajudar a gente, eu vou trazer uma frase poderosa. A distração pode levar você a depositar a sua fé no lugar errado. Ou seja, se você estiver se distraindo com objetos brilhantes, eu tô indo fazer alguma coisa na padaria, mas eu tô distraída no celular. Mas eu tô distraída com o que alguém me falou e me irritou. Mas a distração, ela te rouba de você. E é na distração que a nossa vida começa a ficar sem sentido. E quanto mais sem sentido no automático tá a nossa vida, mais o nosso corpo começa a conversar com a gente e fala assim: minha filha, não tá dando não. Então ele começa a conversar com dor, com irritação,
com estresse, com falta de paciência, com perda de memória. Aí daqui a pouco você começa a não conseguir dormir. Aí daqui a pouco a sua cabeça fica com uma enxaqueca que não passa, é todo dia. Então ele começa a conversar, né? Falta libido. Aí ele começa a conversar com você. Se você não escutar, daqui a um tempo, isso vai virar uma doença. Uma vida sem sentido é uma vida doente. É uma vida onde você está se distraindo demais com as coisas de fora, está se conectando muito pouco com você e com a sua fé. E a distração, ela vem para testar a gente. Para falar assim, e aí, você vai ficar se distraindo com objetos brilhantes, com a vida das pessoas lá fora? Ou você vai olhar e cuidar da pessoa mais importante? Ah, você tá lá no acordar vendo, mas você tá vivendo o que você tá aprendendo? Ou você só tá lá gastando o seu tempo e não fazendo nada com isso? Porque quem tá aqui e só escuta e não faz nada, tá gastando tempo. Agora, quem tá aqui, escuta e leva alguma coisinha pro seu dia, tá investindo. Eu sou aqui invisto, eu não sou aqui gasto. E você, tá investindo ou tá gastando? Então vamos lá. Agora nós vamos à nossa cartinha. Amanhã, 8h08 da manhã, a gente tá aqui novamente. E você que não é vizinha da vila, eu tô te esperando no nosso workshop A Sua Saúde Fala, o que a sua emoção cala. Que tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente vai dar uma aprofundada maior lá e você vai entender muitas coisas sobre você, sobre seu corpo, sobre seus comportamentos e sobre seus resultados. Sim, através do que a sua saúde está falando. Então, bora lá. Ah, Joy, mas eu não tenho nenhum problema de saúde. Você fica sem paciência com as pessoas, com seus filhos? Você fica falando mal, se comparando com as pessoas? Você fica ali trabalhando o seu não merecimento, eu não sou merecedor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Tudo isso é doença, vizinha. Sabia? É doença. Doença mental, doença de se colocar lá na escassez, que é doença espiritual. O merecimento é espiritual. Quando você não se sente merecedora de se cuidar, você tá lá, doente espiritualmente. A gente vai entender tudo isso juntinhas. E então vamos lá. Tirar a cartinha de hoje. Eu quero essa. Vamos ver o que vai vir nessa daqui. Ela me olhou, eu olhei para ela, vamos ver. Vasculhe a sua mente, organize-a. Livre-se do lixo psíquico que gira ao seu redor constantemente. Muitas vezes você o capta e acha que é oriundo da sua própria mente. Separe o que é seu do que é dos demais. E assim estará mais próxima do seu caminho. Hashtag universo, não brinque em serviço. Ele só fala verdades e esfrega na nossa cara aquilo que a gente viu juntas no acordar. Então, vizinhas, um beijo no coração de vocês. Limpe esses lixos psíquicos. Coloque afirmações positivas no seu dia. Enxergue pequenas coisas do seu dia com um olhar de significância. Trabalhe o seu amor por você. Um beijo no seu coração.